Bom, vamos voltar a falar aqui da inação do governo federal no que diz respeito às queimadas, aos incêndios reiterados nas florestas brasileiras. A ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, tem sido alvo de críticas por alas do próprio Partido dos Trabalhadores, pela maneira como está se conduzindo nos enfrentamentos aos incêndios no Brasil. Integrantes apresentaram insatisfação com as ações adotadas e disseram que o discurso tem sido muito didático, mas falta ação mais enérgica da ministra. Outros disseram que o governo nunca deixou faltar recurso para o meio ambiente, mas que precisa de um combate mais direto. Meu querido Diego Tavares, nós fomos os primeiros a fazer críticas aqui com relação à maneira como o Ministério do Meio Ambiente tem se conduzido, querendo dar definições teóricas de terrorismo ambiental, terrorismo ecológico, querendo dar aula de proteção ambiental, quando nós estamos precisando de ações diretas. Parece que agora até os próprios aliados estão insatisfeitos. Eu lembro até uma frase do Leandro Ferreira, que está aqui na minha esquerda, aqui, à minha direita está o Diego Tavares, dizendo que ele é uma inspiração para a luta contra o meio ambiente. E eu fechava o bloco dizendo que inspiração pelo meio ambiente. Eu dizia que inspiração não apaga incêndio. Vamos primeiro ouvir aqui o nosso querido Diego Tavares e depois, claro, a defesa tem a palavra. Capês, enquanto você lia aqui a chamada da matéria, eu me lembrava aqui uma frase de Cazuza: o tempo não para, né? Eu vejo o futuro repetir o passado. Alas do PT criticam Marina Silva por condução da crise. Parece até o que nós já assistimos lá em 2008. Alas do PT começaram a criticar a Marina em razão da sua gestão também da paz do meio ambiente, o que culminou na demissão da ministra alguns meses depois. De fato, a crise pela qual passa a pasta do meio ambiente é inegável, principalmente porque, como nós sempre deixamos muito claro aqui, esse governo foi um governo eleito, trazendo para cima do palanque de forma muito contundente as questões ambientais. Assim como trouxe outras questões, outras narrativas também, como a pauta indígena, como, enfim, diversas outras pautas que, com o passar dos meses, mostrou que somente era uma preocupação do discurso, uma preocupação da narrativa, que não existia, na verdade, um empenho em efetivamente trazer as soluções para os problemas que eram ligados a essas pautas. É mais do que nós estamos vendo na questão ambiental. O governo falou muito em meio ambiente, muito em preservação da Amazônia e, de fato, o desmatamento da Amazônia teve uma sensível diminuição. O fato é que o garimpo ilegal na região amazônica cresceu, a crise na terra Yanomami cresceu, o desmatamento no Cerrado cresceu mais de 50%, as queimadas cresceram, enfim, a níveis alarmantes, como nós estamos acompanhando em todo o país. E o que cresceu também foi o orçamento do Ministério do Meio Ambiente. Cresceu bastante, muito embora de 2023 para 2024, alguns cortes em relação às verbas destinadas ao combate de incêndios da pasta sofreram aí cortes e contingenciamentos. Enfim, mostrando que, como eu disse aqui, tudo no governo federal não passa de uma boa narrativa para angariar voto em época de eleição. Na hora de trazer a solução concreta, o que nós acompanhamos é o que nós estamos vendo aqui para quem nos acompanha por imagens. Muito fogo na floresta, muita fumaça, pouca estrutura para os corpos de bombeiros, para as defesas civis dos estados combaterem e, a nível de infraestrutura para prevenir esse tipo de ocorrência, praticamente zero. Ô, Leandro Ferreira, não é que a gente está com má vontade. Não. Nós estamos querendo tentar dar oportunidade para você se manifestar. Então, foi criado o Ministério dos Povos Indígenas. Sim. Aumentou a morte de Yanomamis. Depois, o Ministério do Meio Ambiente vem a inspiração na luta pelo meio ambiente. O meio ambiente está sendo torrado vivo aqui no Brasil. Depois tem o Ministério dos Direitos Humanos, vamos pular essa parte, todo mundo sabe, não precisamos nem falar. Depois tem o Ministério da Igualdade Racial, a assessora direta da ministra vem aqui em São Paulo ver um jogo de futebol, faz frases discriminatórias, homofóbicas. Então, eu pergunto a você, meu amigo, dá para chamar de novo o Leonardo DiCaprio, que está lá com o Puff Daddy também, está complicado lá, né? Então, o que vai fazer? O governo da narrativa está perdendo as narrativas? Leandro Ferreira, me anima um pouco, eu quero ser um pouco mais otimista, mas tá difícil.
Não, Capês, primeiro de tudo que você, como bom cozinheiro dessa salada mista que fez, não pode misturar alhos com bugalhos. Uma coisa é a conduta individual, que você, como jurista, conhece bem, que deve ser individualizada no seu tratamento, né? E, portanto, aquelas pessoas como o ministro Silvio de Almeida, já que você não quis nomear, eu faço, que estão em conflito neste momento com a própria pauta de direitos humanos ou a própria assessora da ministra, que, se não me engano, foi demitida, inclusive, né? Atuaram individualmente de forma questionável e o governo botou para fora, né? Então, outra coisa são fenômenos sociais, problemas que ocorrem que precisam ser tratados institucionalmente. Esse papinho que vocês fazem toda vez de aumentar a morte de Yanomami, parece que vocês não conhecem aquele efeito notificação. Vocês sabem perfeitamente bem, né, que o roubo de celular numa cidade, por exemplo, é menor do que os roubos notificados. As mortes Yanomamis era a mesma coisa. No governo Bolsonaro, se notificava menos, se registrava menos, portanto, dava menos publicidade. Então, deixa eu entender. Só agora é uma parte pedido. Quer dizer, então, que o aumento da morte dos Yanomamis é um ponto positivo, então, que agora está registrando. O maior número de registros é, sim, um ponto positivo, porque se estava subnotificado, né, a gente tem uma situação que precisa de notificação. É o que passou a ocorrer, uma vez que os órgãos da administração pública responsáveis por isso passaram a funcionar. Os incêndios, esses sim, nós estamos vendo que cada vez mais com as mudanças climáticas passam a ser mais frequentes, né? Não dá para você pendurar, ao contrário do que a sua boa vontade, como a ministra Marina Silva diz, não dá para você pendurar o regime de chuvas no Rio Grande do Sul na conta de qualquer governante, né? Mas dá para colocar na conta da sociedade que nós estamos tendo práticas em relação ao planeta Terra que estão tornando esse tipo de evento mais frequente por conta das mudanças climáticas. Nós precisamos construir resiliência, nós precisamos adaptar e mitigar esses problemas, e isso está na ordem do dia da ministra Marina Silva e do ministro Fernando Haddad, que é o responsável pelo plano de transformação ecológica, tanto para mobilizar recursos de fora para virem para o Brasil para ajudar nisso, quanto para terem respostas mais rápidas e efetivas, que precisam ser mais efetivas mesmo. Se não está conseguindo apagar o incêndio a tempo, precisa ter maior capacidade, precisa crescer, e a ministra tem que ser cobrada, sim, em relação a isso. Só continuo achando que a ministra segue sendo uma inspiração, inspirou até os meus colegas na Jovem Pan a falar de incêndio, a falar de crime, coisa que a gente não via tanto entre os meus colegas de direita aqui. Incêndio, né? A gente não via tanto incêndio como a gente está vendo agora. Por isso que a gente tem que falar de incêndio, né? Nunca antes na história desse país nós vimos tantos incêndios. Nunca antes na história desse país a gente viu a pauta ambiental ocupar o espaço que ela merece. Como a gente passasse água no fogo, como o Leandro passa pano para esse governo. Não é assim, tá? Nada é culpa do governo, pelo amor de Deus. Diego também está com má vontade, não é assim? Eu estou com má vontade. Aí eu diria que aquele cara, um amigo meu do interior, já está com uns 93 anos. Ô diacho, rapaz. Eu achei que dado de homicídio, de mortes, não dava para esconder. Dá sim. Porque cadáver é difícil você esconder. Então, quando você fala que os índices de homicídio estão caindo, esse é um dado que tem credibilidade. Quando está aumentando, também tem credibilidade, porque você pode até subnotificação de roubo, a pessoa não vai na delegacia. Mas morreu Yanomami, você vai lá em terra e está registrada a certidão de óbito. Diacho, isso mas é difícil. É difícil. Tá um minutinho, Diego, só para eu raciocinar aqui, que eu tô todo tontinho com o que ele falou. Então, você primeiro, subnotificação de morte. Também estou aprendendo mais uma. Depois, a pauta ambiental. Pela primeira vez, eu vejo aqui alguém de esquerda vir aqui elogiar o governo Bolsonaro, que a gente está falando muito mais de incêndio no governo Lula do que no governo Bolsonaro. Que a gente está pegando mais fogo aqui, então, e estão agindo menos. E eu estou falando assim, tem a questão dos fenômenos da natureza. Diego, já que você está querendo cortar a palavra da Deise, eu vou ouvir você então. Ô Diego, esses fenômenos da natureza, claro que não é culpa de ninguém. Claro que o aquecimento da crosta do globo terrestre é óbvio que não é culpa de ninguém. Mas, rapaz, eu achei que podia mandar lá a Polícia Federal, organizar uma força-tarefa, corpo de bombeiro, motivar a fazer reuniões com os ministérios públicos de todo o país. Achei que dava para tomar alguma providência a mais do que simplesmente dizer que é terrorismo ecológico.
Acho, sou. Fala aí você, sou. Pois é, meu Que rolo que é esse? Compadre Capês. Ô, compadre, que rolo é esse, compadre? Compadre Capês, dá pra fazer muita coisa, né? Eu quero aqui fazer até um elogio ao Leandro, que o Leandro, ele disse que os incêndios são a culpa da natureza, são culpa do universo, são culpa do destino. Muito melhor do que, enfim, muitos partidários dele aqui que já estão culpando até o agronegócio. Mas, Capês, a respeito do que você disse sobre ocultar mortes de Yanomamis, dá para ocultar sim. Agora a gente não sabe se é notificado, se é subnotificado, se é hipernotificado, porque o governo colocou sigilo e o ministério responsável deixou já há algum tempo de emitir os relatórios sobre as mortes dos Yanomamis. Então, nós não saberemos daqui para frente se as Você mortes... não brinca, eu não estava sabendo disso. Pois é, se as mortes de Yanomami vão aumentar ou vão cair, enfim. Parece que é mais uma narrativa aí que o governo está tentando... Vamos ouvir a Deise um pouquinho. Mas eu também estou curioso para ouvir a Deise, porque a Deise estava fazendo caras impagáveis aqui, enquanto o Leandro sustentava o seu ponto de vista sobre o assunto. Bom, nessa briga do Leandro Ferreira com o Diego Tavares, briga no bom sentido, troca de ideias, né, debates. Vamos ouvir a voz da ponderação. Nossa cientista política, Deise Chocari. Não, as caras que eu tava fazendo aqui é porque o Leandro deu uma volta hoje. Deu uma volta gigante aqui. Igual o planeta Terra dá volta, né? Mas vamos lá. Eu vou começar falando de uma coisa assim que... Vai, Deise. Eu vou começar falando de uma coisa que está entalada na minha garganta, que foi essa comissão que o presidente levou lá para o Conselho de Segurança da ONU, que tem 100 pessoas, né? Então, assim, eu sei que não está na pauta da Jovem Pan. Não é bom falar, mas é bom falar. Nossa, isso daí é um absurdo. Aí vai lá para o Conselho de Segurança, faz um discurso e perde uma oportunidade histórica de levar o Brasil para ter um pouquinho de protagonismo mundial, porque nós somos anões diplomáticos, isso é uma verdade. Então, quando eu vejo o presidente tentando se posicionar em relação à guerra no Oriente Médio, à guerra na Ucrânia, o caramba, isso não faz o menor sentido, mas ele deveria sim se posicionar, por exemplo, sobre a pauta ambiental, que é a única possibilidade que a gente tem de ter um destaque internacional. Mas ele se omite em relação a isso. Como se omite também, ele não quer ser o líder de um sul global, se omite também em relação às questões com os nossos vizinhos aqui, né? Falando sobre especificamente essa pauta ambiental, 73% das terras que estão sofrendo queimadas agora, elas são do governo federal. Uma boa parte delas são parte da reforma agrária. Então, é o agronegócio. A gente lembra muito bem de algumas falas do presidente Lula em relação ao agro, né? Não é uma relação lá muito amistosa. Mas, ok, não é culpa do governo, mas a pauta ambiental é uma das agendas prioritárias do presidente Lula. Quando ele se omite em falar sobre isso, ele passa um recado muito claro de que existe uma situação que não está controlada. De novo, a gente tem todo mês de janeiro, fevereiro aqui em São Paulo, chove, acaba tudo. Rio Grande do Sul está com cheias de novo. São Paulo está queimando, o país inteiro está queimando. E o Brasil ainda não conseguiu estabelecer uma agenda ambiental que era uma coisa tão prioritária desse governo. A Marina Silva, que sempre foi celebrada pelo mundo inteiro como uma expoente da pauta ambiental, está completamente apagada. Goste ou não, ela está completamente apagada. E essa comissão gigante que foi para os Estados Unidos simplesmente não se justifica, porque não teve efeito nenhum. Não teve efeito positivo nenhum. De novo, eu reitero aqui, a única possibilidade da gente ter um destaque político internacional está sendo completamente ignorado. Presidente Lula, a verdade é que em relação ao meio ambiente está muito mais no discurso, na pauta eleitoral, na agenda eleitoral, do que em efetivamente fazer alguma coisa. A gente tem toda essa questão de o Bolsonaro foi muito criticado e eu critiquei pra caramba a pauta ambiental do ex-presidente Jair Bolsonaro. Mas o presidente Lula, que teria uma oportunidade de fazer algo diferente, não está fazendo. Ele está fazendo mais do mesmo e, às vezes, até pior. João Belucci, muita política e pouca gestão? Pois é, Capês, é exatamente isso. Porque o que a gente vê é que a Marina vem batendo os próprios recordes em termos de desmatamento, de queimadas. Enfim, você vê o sumiço, né, de todas essas partes interessadas que tanto palpitavam sobre o meio ambiente, né, desapareceram. Isso já está claro para todo mundo, que o interesse deles era uma espécie de proteção ao lulismo, né? Artistas, enfim, grandes players que cobravam o governo Bolsonaro por tudo, agora não sumiram. E é interessante a chamada, né, que alas do PT criticam a Marina. Poxa, mas só agora, já vai bater 2 anos de governo, ela já foi demitida no governo Lula anterior, e eles só perceberam agora. E esse tema das mudanças climáticas, ele sempre tira a responsabilidade do governante, né? Ele sempre vem, a culpa é da mudança climática, sai a responsabilidade do governante. Essas grandes teses vão tirando, isentando eles, e eles falam tranquilamente, agora que tem a mudança climática, a Marina até falou nanomíssil, que é lançar cada medida de combate é um nanomíssil, que vê que ela não tem poder de coordenação. E só para fechar a questão
da Marina Silva, ela é mais um desses símbolos ocos do governo. A Marina é um grande símbolo do meio ambiente. Aí você fala, tá, mas quais são as obras da Marina Silva nessa temática? Por favor, alguém nos apresente as grandes obras que as levaram a ser esse símbolo de proteção do meio ambiente, porque eu desconheço. É mais um símbolo artificial do governo, assim como tantos outros, de proteção de democracia, dos indígenas, enfim, você vê que são símbolos falsos. Quando é para fazer o básico, que é trocar uma lâmpada, o governo se atrapalha até com isso. E à medida que o tempo vai passando, as narrativas vão cada vez mais perdendo a força.